Alô, galera goiana! Alô, galera esmeraldina, aquele abraço. Sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. E o Goiás bateu o Juventude 1-0 e ficou muito próximo de confirmar a sua vaga na Copa Sul-Americana de 2023. Neste vídeo eu vou falar sobre o jogo e vou falar também sobre a situação matemática alviverde para atingir este objetivo, que é o de retornar a uma competição internacional. Logo depois da nossa vinheta de abertura, eu trago mais detalhes. Eu estou aqui no Futebol 62 e com muita alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. É uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Venha fazer parte do nosso projeto, venha fazer parte dessa plataforma que é totalmente dedicada ao futebol goiano. Deixe aquele like da confiança. Se tiver vontade, comente, compartilhe essa publicação. São maneiras que você tem de ajudar o nosso canal. Quem está conosco nessa missão de fortalecer a mídia independente é o Bazar do Professor Alcides. Lá você encontra uma completa linha de material esportivo, material escolar, roupas, calçados, tudo isso com excelentes condições de pagamento e ótimos preços. Bazar do Professor Alcides, um nome de confiança em Goiás e também muito presente em várias cidades já do interior da Bahia. Bazar do Professor Alcides, um grande parceiro do Futebol 62. Bom, o Goiás bateu o Juventude 1-0 no estádio da Serrinha, em um jogo sofrido, né? O Goiás penou para vencer a equipe gaúcha, que já está rebaixada para a Série B do Campeonato Brasileiro. Eu penso que alguns aspectos colaboraram com essa dificuldade que o Goiás teve no jogo. Vamos a eles. Por exemplo, o primeiro, o Goiás é um time que tem dificuldades em propor jogo. Quando o Goiás precisa, por livre, espontânea vontade, propor jogo, ele tem essa dificuldade, teve ela ao longo de todo o Campeonato Brasileiro. Há aqueles momentos em que o Goiás esteve perdendo, né? Houve aqueles momentos em que o Goiás estava perdendo e precisou sair para cima para buscar o resultado. Ali era uma obrigação, né? Então o Goiás se atirava pela necessidade extrema de fazer um gol para reverter a situação. Mas nesse caso do Juventude, o Goiás também tinha uma necessidade grande de atacar o adversário, mas pela diferença técnica, pela diferença na tabela, pela diferença de objetivos. E o Goiás teve essa dificuldade. Outro ponto, eu estou sentindo o Goiás já no limite fisicamente. Você vê que é um time que me parece que está perdendo força, não só o Goiás, várias equipes já estão nesse limite, mas o Goiás era quem precisava fazer o resultado e eu senti um time do Goiás já um pouco preso, sem toda aquela mobilidade que normalmente tinha nos jogos do Campeonato Brasileiro. O terceiro aspecto, o setor criativo do Goiás, que normalmente tem dificuldades, ontem me parece ter tido um pouco mais. O Dadá demorou para entrar no jogo, entrou também depois, sumiu novamente. O Vinícius fez uma partida bem fraca, o Marquinhos Gabriel também com uma partida fraca. Você teve os laterais do Goiás com pouca ofensividade, especialmente no primeiro tempo. No segundo tempo, o Hugo e o Diego foram mais participativos, inclusive sai do Diego o passe para o gol do Nicolas. Mas para mim, estes aspectos fizeram com que o Goiás tivesse toda essa dificuldade diante do Juventude. O Juventude chegou a fazer um gol que foi anulado e bem anulado, porque a bola bateu na mão do atacante do Juventude. E o Juventude também ainda quase empata o jogo no último lance do jogo, em que o goleiro Tadeu acabou fazendo uma grande defesa. Mas o aspecto é, neste momento, nada mais importa além de resultado. O campeonato já está acabando, você não vai desenvolver modelo de jogo, você não vai desenvolver tecnicamente alguns jogadores, você não vai criar novas jogadas. Então agora basicamente é fazer o que você já se preparou ao longo do ano. Então o que importa é o resultado. E o Goiás conseguiu o resultado que ele precisava, que foi a vitória sobre a equipe do Juventude. Então eu levo para esse lado, sabe? O Goiás
conquistou aquilo que precisava. O jogo de ontem, ele se assemelha muito com o que foi o Goiás no Campeonato Brasileiro. O Goiás não foi um time que jogou bonito, o Goiás não foi um time que passou por cima de adversários, o Goiás não foi um time que deu espetáculo, o Goiás foi um time que conquistou os resultados que precisava. Então ontem foi uma espécie de síntese do Goiás, síntese do que foi o Campeonato Brasileiro do Goiás. O Goiás está livre do rebaixamento e muito, mas muito provavelmente mesmo, vai ficar com a vaga na Copa Sul-Americana e daqui a pouco eu vou explicar a questão matemática envolvendo isso. No jogo de ontem, Tadeu foi fundamental quando precisou. Né? No último lance do jogo, ele evitou que o Goiás sofresse o gol de empate. O Diego foi fundamental para o jogo. Não fez uma partidaça, não foi uma grande partida do Diego, mas foi dele assistência para o gol do Nicolas. Os zagueiros, gostei muito da participação do Lucas Alter. Para mim, durante os 90 minutos, foi o jogador de melhor desempenho no Goiás. Bom, bem nos cortes, bem na saída de bola, bem na recuperação, quando o Juventude tentava sair nos contra-ataques. Para mim, fez uma ótima partida o camisa 25 do Goiás. Reinaldo foi discreto, Hugo deixou a desejar no primeiro tempo, no segundo tempo gostei um pouco mais, participou um pouco mais do jogo ofensivo. Auremi tem muitas dificuldades para jogar, né? E ontem era um jogo que precisava jogar, tinha que ter posse de bola, saída de bola, e ele tem muitas dificuldades nesse aspecto. O Caio Vinícius começou, logo se lesionou. Luan Dias entrou no lugar dele, uma partida muito fraca, tanto é que foi substituído. Marquinhos Gabriel, um lance ou outro isolado, mas outra vez um jogo fraco. Dadá Belmonte teve um bom desempenho ali, por mais ou menos ali depois dos 20, 25 minutos do primeiro tempo, até o início do segundo tempo. No restante foi mal. Pedro Raul chegou pouca coisa para ele, praticamente nenhuma jogada clara para que ele pudesse finalizar. E o Vinícius, uma partida muito apagada. Os jogadores que entraram, o Luan Dias eu já falei, o Nicolas foi decisivo, fez aquilo que se espera de um centroavante e ele foi muito feliz na finalização, né, porque a bola veio e ele conseguiu apenas tirar do goleiro sem pôr força e foi uma peça fundamental para esse triunfo alviverde. Os outros jogadores que entraram sem nenhum tipo de destaque, pelo menos não da minha parte. Mas você, torcedor, pode ficar à vontade e comentar aí é, é, individualmente, né, o que achou da atuação dos jogadores alviverdes. O ponto matemático, né, o Goiás venceu, chegou a 46 pontos. Subiu da 14ª para a 13ª colocação, pois superou o Bragantino. O Bragantino não pode tirar a vaga do Goiás na Sul-Americana. Quem pode é quem está de fora da faixa de classificação. No caso, o Coritiba e o Cuiabá. O Coritiba tem neste momento 38 jogos, mais 38 pontos, mais 3 jogos. O Cuiabá tem 37 pontos, mais 3 jogos. O Coritiba ainda pode ultrapassar o Goiás na pontuação. O Cuiabá pode chegar na mesma pontuação e tem chances de superar no saldo de gols. Então esses são os dois times que o Goiás precisa eliminar para se confirmar na Copa Sul-Americana. Desta forma, se eles não vencerem hoje, o Goiás estará matematicamente assegurado na competição internacional. A última vez que o Goiás disputou a Sul-Americana foi em 2020, então estaria de volta aí 3 anos depois. Então, se o Coritiba não ganhar do Flamengo e o Cuiabá não vencer o Palmeiras, o Goiás estará na Copa Sul-Americana mais uma vez. Se isso não acontecer hoje, pode acontecer na próxima rodada. A única maneira de um deles tirar o Goiás é se vencer os 3 jogos, e no caso do Cuiabá, o Goiás não pontuar mais, e no caso do Coritiba, o Goiás fazer no máximo 1 ponto. Então a questão do Goiás na Sul-Americana é apenas esperar o tempo passar. Muito provavelmente eu penso que isso já se confirme hoje. Se não se confirmar hoje, vai confirmar mais para frente. O Goiás, sem dúvida, vai para a Copa Sul-Americana no ano que vem, o que para mim já é um grande feito diante das dificuldades, diante do orçamento e diante da perspectiva que a gente tinha do Goiás para este Campeonato Brasileiro. Aí é chegar no ano que vem e valorizar a competição. Né, jogá-la realmente dando muito valor, muita importância, porque é uma competição hoje, entre aquelas de maior vulto, é a menos difícil. Ela não é fácil,
mas ela é menos difícil do que a Copa do Brasil e, claro, menos difícil do que a Libertadores da América. Você, torcedor alviverde, fica à vontade aí para fazer a sua manifestação, comentar sobre o resultado, sobre as questões matemáticas, sobre a campanha, sobre o que você quiser. O espaço aqui é todo seu. Se você ainda não é inscrito outra vez, eu te convido a se inscrever e deixe aí aquele like para fortalecer o nosso trabalho. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.